Olá, tudo bem? Esse é o programa Zona de Decisão, onde o seu negócio ganha direção. Então, se não tem demanda, tu não tem para quem vender. Aumentou a concorrência ou a exigência dos clientes? Por que 4 lojas? Para quem que você vende, afinal? Aonde a gente está tendo lucro e aonde a gente não está tendo lucro. Eliane, qual é a sua decisão? Eu sou Dani Pompeu e conto com a presença do nosso time de mentores. Rafael Glavan é pós-doutor em Educação e Empreendedora, doutor em Logística e mestre em Inteligência Organizacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo de sua trajetória, atuou como consultor em importantes instituições, entre elas o Governo do Estado de Santa Catarina, a UFSC, o Senai, a Fiesc e o INDG, desenvolvendo projetos para empresas e para a gestão pública. É palestrante, professor de pós-graduação, autor de 13 livros e de diversos artigos científicos, além de ter recebido importantes premiações ao longo de sua carreira. Jaci Rocha é especialista em gestão financeira, conselheira formada pela Board Academy. É coautora do livro O Código das Finanças, fundadora e CEO da Potencialize Consultoria. Com mais de 2 décadas de experiência, dedica sua atuação ao desenvolvimento de empresários e empresas, apoiando a construção de negócios mais rentáveis, organizados e sustentáveis, sempre com foco em resultados e crescimento estratégico. Guilherme Moura construiu sua trajetória em gestão e otimização de processos, consolidando sua experiência durante sua passagem pela Dell Computadores, onde foi reconhecido por seu desempenho com promoções e premiações. É fundador da RG Pulse, empresa especializada na estruturação das áreas de marketing, comercial e pós-venda, tendo contribuído para o crescimento de mais de 250 empresas. Também é cofundador da DuoTalks, conselheiro e mediador do Mind 21, promovendo conexões estratégicas e o desenvolvimento de lideranças e negócios. E a nossa convidada de hoje é a Eliane, da Malharia Eliane. Bom, agora eu quero explicar para você como vai funcionar o Zona de Decisão. Dá uma olhadinha nas regras. No primeiro bloco, você vai conhecer a história do empresário, entender o que a sua empresa oferece ao mercado e descobrir qual é o principal desafio que o trouxe até aqui. No segundo bloco, começa a sabatina técnica. Os mentores fazem perguntas estratégicas para compreender a realidade do negócio, analisar os desafios e identificar oportunidades de crescimento. No terceiro bloco, chega o momento mais esperado, o momento de ouro. É quando cada mentor apresenta sua análise, compartilha insights e entrega direcionamentos práticos que podem transformar os rumos da empresa. E no último bloco, a decisão está nas mãos de quem mais importa, o empresário. Depois de tudo o que ouviu, chegou a hora da pergunta final. Bom, estão prontos para hoje, mentores? Com certeza. Preparados? Tá preparada, Eliane? Mais ou menos. Eliane, agora então, nós queremos que você apresente, conte um pouco sobre a sua história, a sua empresa, o que a sua empresa vende, que solução que ela traz para o mercado. Conta pra gente. Bom, eu sou Eliane Borghesa Medeiros, né? Sou sócia proprietária da Malharia Eliane em Termas do Gravatal. E a gente trabalha em Termas do Gravatal, a gente tem 2 lojas, né? E temos uma loja em Piratuba, no oeste catarinense, e temos uma loja na praia de Itapirubá, que é município de Imbituba. E atualmente temos também o site que foi aberto em 2014 e hoje trabalhamos com a venda online, né? E há quantos anos que vocês estão no mercado? A gente está no mercado, é uma empresa familiar, né? A nossa empresa, que foi herdada dos nossos pais, que na verdade começou quando a gente começou comigo e os meus pais, né? Eu tinha na época 12 anos, mas já trabalhava. E daí a gente herdou deles. Estamos há 50 anos no mercado. Em Gravatal, fazendo confecção de roupa feminina, roupa masculina, linha praia e cama de cama, assim.
E hoje vocês vendem para o consumidor final, para o cliente final. O nosso consumidor final é a prioridade da nossa empresa, né? Trabalhamos com alguma coisa no atacado ou por encomendas na linha fitness, mas o principal é o consumidor final. E qual que é o momento da empresa de vocês hoje? Hoje a nossa empresa ela se encontra um pouco estagnada, assim, né? Ela está um pouco parada por isso, não sei, consequência de mercado, de situação atual do nosso país, né? E ela está sendo o que mais, assim, está estagnada, na verdade. Eliane, o que você busca hoje aqui no Zona de Decisão? Então, pergunta difícil. É uma pergunta difícil, eu vou dizer milagre, né? Mas eu busco, na verdade, uma inspiração, uma solução para nós dar uma alavancada nas nossas vendas, que é o que mais está afetado atualmente, né? Certo. Se eu fosse perguntar para você o que vocês enxergam nos próximos 12 meses da empresa de vocês, uma grande meta, vocês têm essa clareza dos próximos 12 meses ou não? Não, atualmente não. A gente, na verdade, fica remando, né, anual, assim, mas uma clareza a gente não tem, assim. A esperança é aumentar vendas, né, e aumentar nossas vendas online. É o que mais a gente estava esperançosos, assim, né? Bom, nós estamos encerrando o primeiro bloco. Nós conhecemos um pouco da Malharia Eliane. A Malharia Eliane, então, trabalha com moda feminina, moda masculina, fitness, praia, roupa de cama também, Isso. né? E eles têm 4 pontos de vendas, 3 pontos de venda loja física e 1 ponto de venda virtual. Isso. E o grande desafio hoje é aumentar as vendas e melhorar a saúde do negócio de vocês. Isso. Então agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a Malharia Eliane e o que ela busca aqui no Zona de Decisão, ela quer soluções para alavancar o negócio dela. Eu te convido a esperar, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, porque no próximo bloco vem Sabatina Técnica. Se prepara, Eliane, cada mentor vem com perguntas, eles querem entender melhor a tua empresa para, claro, entender quais são as oportunidades de crescimento. Segura aí que nós já voltamos. Sua saúde merece atenção todos os dias. Beber água ao longo do dia ajuda a manter o corpo hidratado, melhora o foco e aumenta a disposição. Sempre que possível, inclua uma caminhada ou algum movimento no seu dia. Esses pequenos hábitos contribuem para mais qualidade de vida. Pequenas escolhas geram grandes resultados. Mais saúde, mais disposição, mais bem-estar. Água Gravatal, envasando o melhor que a natureza tem a oferecer. Saúde. Na Dona Rê, acreditamos que comprar roupa é muito mais do que escolher uma peça. É sobre se olhar no espelho e se sentir bem. Por isso, cada coleção é escolhida com cuidado, unindo qualidade, tendências e peças que realmente fazem sentido para o seu dia a dia. E tudo isso com um atendimento acolhedor, dedicado e personalizado. Aqui você encontra desde a autenticidade da Farm, com estampas e personalidades únicas, até a nossa linha econômica, perfeita para quem busca custo-benefício. Dona Rê, mais do que uma loja, um lugar para se sentir bem, vestir sua melhor versão e fazer uma escolha inteligente. Venha nos visitar. Agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre a Malharia Eliane, sobre a história da Eliane e dos sócios dela, chegou um momento que nem todo mundo gosta de estar aqui no lugar que a Eliane está, o momento da Sabatina Técnica. Sabatina Técnica. Na Sabatina Técnica, os mentores
farão perguntas para o empresário para saberem o que está acontecendo na empresa dele e poderem trazer os insights para a empresa. Os mentores não vão ter pena, eles vão perguntar o que precisa ser perguntado. E por isso, eu vou começar com o Rafael Glavan. Costuma ser bem direto, né, Rafael? Eliane, pelo que eu percebo, vocês estão em um limite, um limiar. Nas tuas palavras, você falou bastante do passado, da tradição, dos 50 anos de história, mas agora tem que pensar a tua marca, o que ela precisa ser para o futuro. Aumentou a concorrência ou a exigência dos clientes? Eu acredito, né, nas duas coisas, né, que aumentou a concorrência, né, com o passar dos anos, e a exigência dos clientes, sim, também. Né? Então, aí está a dificuldade, né? Perfeito. Você falou que vende roupa masculina, feminina, praia e cama. E, ao mesmo tempo, quer aumentar o volume de vendas e também as vendas online. Para quem que você vende, afinal? Eu vendo, o meu público, 80% é gaúcho, né? A gente depende do Rio Grande do Sul, na verdade, 80%. E a gente tem uma clientela de mais idade, que é vamos dizer, o nosso carro-chefe, né? Que é o que mais compra. E temos também, agora estamos tendo a abertura, como temos linha fitness, linha praia, então agora começa o público jovem, que também entrou nessa gama de clientes, né? Mas o principal, na verdade, seria, no caso, o pessoal da terceira idade, da melhor idade, né? Do pessoal mais idoso. Você disse em aumentar o volume de vendas e, ao mesmo tempo, aumentar as vendas online. Hoje, para o teu atual público, que é esse pessoal da melhor idade ou com mais idade, a venda online é o foco? Estão aprendendo bastante. A gente está com muita clientela já e a gente incentiva eles na nossa loja física, né, a usar o mecanismo, né, online. Então, isso eles hoje já vêm fazendo bastante isso, até pela comodidade, né, ser bem mais prático, né. Hoje você produz e vende? Produz e vende e também compro confecções prontas, né. Pensando em estratégia, não só de marketing, mas de posicionamento estratégico, já foi feito algum estudo para terceirizar essa produção e focar na venda? A gente já teve uma época atrás que terceirizamos uma parte, né? Mas hoje, no meu ponto de vista, na verdade, como estilista e ser a responsável pela produção, a minha exigência dava muito mais trabalho, muito mais envolvimento na terceirização. Não saía bem qualificado, né, o trabalho. E assim, dentro da empresa, tu tem como tu cobrar mais isso, né, a qualificação do produto. E hoje, o que falta para aumentar esse volume de vendas? Você disse várias vezes que era aumentar o volume de vendas. O que falta? O que impediu até hoje? Quais foram as decisões do passado que não permitiram que isso acontecesse? E o que tem que fazer diferente daqui para frente? Eu penso assim, na verdade, daria para fazer, não sei, uma redução de custos, né? E tentar, que acho que o que está faltando, não sei, seria um marketing mais constante. Obrigado. E agora, quem fará suas perguntas? Jaci Rocha. Vamos lá, Eliane. Deixa eu tentar entender um pouquinho da situação financeira da tua empresa. Hoje vocês têm clareza dos números da empresa, margem líquida, isso tudo está muito claro para vocês? Tá, a gente não tem assim, a gente tem os números, tem tudo, né? Mas é um rendimento que está quase que impactando, né? Tá, não então hoje não está tão confortável. Não está tão confortável financeiro. E qual foi o momento que tu ficou mais assim receosa, assim, ou mais saia justa para ti?
Na verdade, o que eu mais me deu medo, assim, de ela, na hora das perguntas da Jace, na verdade. Por quê? Financeiro. Que era o nosso... Era o que eu vinha, né, já pronta para escutar, assim, né? Será que tá valendo a pena? Será que não tá valendo a pena trabalhar tanto, né? Então, isso era a minha maior preocupação, assim, né? Tá. E aí você falou que a empresa está estagnada. Sim. Quando a gente fala de empresa estagnada, ela está parada no tempo, Sim. e possivelmente por isso que hoje vocês têm um financeiro bem justo. Uhum. Dos produtos que vocês vendem, tá claro para vocês quais produtos que vocês têm maior margem? Ou todos têm a mesma margem de todas as linhas que vocês trabalham? A gente, atualmente, assim, o que mais hoje dá margem seria a linha praia e a linha fitness, né? Mas a gente tem aquela tradição forte da linha feminina tradicional, né? Que tu tem muitos clientes, né? E que é o meu diferencial da modelagem, das coisas tudo. Então, na verdade, esses 3 itens, assim, que mais, eu acho... Feminino, a praia e o fitness. E o fitness. Você falou que o público-alvo hoje está na melhor idade, Sim. né? 80% do faturamento de vocês está nessa... E vamos pensar assim, em efeitos de moda ao longo do tempo. Você percebe, hoje o público da melhor idade, ele vai ser a mesma linha que vocês não estão trabalhando em termos tanto de modelagem. Vamos pensar daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos. Vai ser o mesmo? Será que é esse mesmo público? Vocês vêm se adaptando, se atualizando com a mudança talvez de estilo mesmo? Sim, não, isso já tem, nesses 50 anos já houve, né? E está sempre havendo uma mudança que vai ter que ir modernizando. Os 60 anos do meu público do passado não é o mesmo de agora, né? A gente tem essa clareza. E aí a gente está tentando bater justamente nisso, que temos que ter essas mudanças, né? Mas às vezes a gente tem um pouco de medo do arriscar, né? Do investir, né? Acho que isso é um dos que mais trava a gente, né? Eu e os meus sócios, né? Certo. Deixa eu ver o que mais que eu posso te perguntar aqui. Só para eu entender também sobre a questão de estrutura, quantas pessoas trabalham com vocês hoje? Hoje a minha folha de pagamento dos nossos colaboradores são 23 colaboradores no total. Entendi. Acho que é isso aí por enquanto. Depois a gente vai, com base nessas informações aí, a gente já estou pensando aqui numa linha para orientar. Obrigada, Jace. Agora, Guilherme Moura, é com você. Boa. Guilherme, primeira pergunta. Por que 4 lojas físicas? Então, a gente começou em Gravatal, né? Onde a gente tinha uma loja e começamos a ampliar para ter a fábrica, né? Daí aquele espaço que era loja e fábrica atrás ficou meio pequeno. Na época, a gente, na mesma cidade, Gravatal, surgiu uma outra sala, de própria nossa. A gente abriu uma sala para ficar mais confortável, atender melhor o cliente. Então, em Gravatal, a gente tem 2 lojas. Indústria e loja. Né? Isso. Indústria. Hoje, atualmente, a gente tem a indústria, separadamente já, e 2 lojas. Tá. Que antigamente não era assim, era meio misturadão, né? E daí nós abrimos em Piratuba, por ser uma cidade também de cidade turística, de água termal, quase irmã gêmea de Gravatal, né? E os meus pais gostavam muito de viajar para lá, e viajavam sempre. E chegava lá e encontrava os clientes que não iam naquela época do ano para Gravatal, em Piratuba. E surgiu a ideia de abrir uma filial lá, a pedido até de muitos clientes. A gente resolveu abrir uma filial lá. E daí restou a nossa casa de praia, que era para ser férias, né? Aí leva uma coisinha para um que é cliente, leva outra coisinha. Já que já estamos nessa carregação de levar para um, levar para outro, vamos abrir uma porta. E aí abrimos em Imbituba e Itapirubá. E aí ficou as 4 lojas girando assim.
Por isso as 4 lojas surgiram. Tranquilo. E aí agora mais uma loja que é o e-commerce, que é a venda direta no site. Então, hoje a gente tem o site, mas o nosso site atualmente ele tá bem assim, mais só para propaganda. Se tu vai pôr na ponta do lápis, ele está te dando prejuízo. tá. Que ele fica mais só como fonte de te dar propaganda, assim, né? Então, o nosso e-commerce hoje funciona mais Instagram e WhatsApp. É o que mais reforça. Mas não quer dizer que é assim. Muitos olham no site para depois chegar no WhatsApp, no caso, né? Realizar a venda pelo WhatsApp. Eliane, um mentor falou para você assim, que você não estava explorando bem o site e que de repente tinha que rever para que tanta loja. O que tu sentiu ali naquela hora que ele fala isso assim? Dói o coração, né? O impacto de achar que a gente tá remando e vai morrer na praia, né? Essa é a verdade da sensação que eu tive, assim. Mas isso vai mudar alguma decisão? Vocês vão reavaliar isso? Ou entrou por aqui, saiu por aqui? Não, com certeza vamos chegar com ideias para botar as cartas na mesa e sentar para avaliar como é que vai ter que reorganizar a panela, né? E aí cada uma das lojas tem a sua gestão, as pessoas, inclusive o e-commerce. Vocês enxergam tudo como coisas separadas, Não, isso? é tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Tá. Na verdade, a gente comanda, a gente tem a matriz, que é a fábrica, e as filiais, né? E as vendedoras que trabalham em cada loja. Sim. Tá. Mas tudo isso é tudo, o financeiro é tudo uma pessoa só que faz, que é a minha irmã, né? E a gente é tudo interligado, na verdade. E o marketing, mesma coisa, é um setor que trabalha com todos. Isso, Entendi. Eles finalizaram as suas perguntas. Nós vamos para o terceiro bloco, que é o momento de ouro, que nós vamos ver o que cada um vai enxergar do teu negócio. Mas antes de irmos para o próximo bloco, eu queria que você, para sedimentar aqui para os mentores, qual é o seu papel hoje nesse ecossistema de lojas todos e da malharia e mais do e-commerce na Eliane? Então, o meu papel, na verdade, já nasceu com a nascença da Malharia Eliane, que já vem com o meu nome, né? Na época, não sei porquê, mas surgiu que já era a Eliane, que eu sou a filha mais velha. E sempre envolvida, né? E começou a produção, a empresa de confecção, por minha causa. Eu tinha 12 anos, mas gostava de fazer vestido de boneca. E fiquei, e vamos. Com 15, eu já namorava o meu esposo hoje. Então, aquilo começou tudo muito cedo. E eu hoje sou responsável da empresa pela produção, né? Eu sou a estilista, a modelista, a responsável por comprar matéria-prima, né? Ou as mercadorias que já compramos em feiras também, aí a minha irmã ajuda e compra também, e a minha irmã fica mais responsável pela administração das lojas, né? E ela faz parte do financeiro hoje, atualmente também está com ela, eu acompanho, mas uma coisa mais esporadicamente, eu fico mais só na produção mesmo, que é a nascença da empresa. Nós vamos encerrando esse segundo bloco. Nós conseguimos entender o contexto da Malharia Eliane, que pode ser que seja o contexto de muitos empresários que estão nos assistindo agora. Você tem vários produtos na loja. Você é responsável por modelar, por fazer compras, matéria-prima, pela produção em si. Está lá na ponta também, nas lojas, fazendo vendas. E vive o dilema do quê? Quero aumentar o meu faturamento, a gente precisa aumentar a caixa, a gente tem um site, a gente está sentindo uma estagnação do negócio. Então não perde, porque no próximo bloco nós queremos saber o que está passando dentro de cada cabeça desses mentores, que insights eles vão dar para a Malharia Eliane, que pode ser uma virada de chave. Segura aí o intervalo comercial e nós voltamos já. Toda ocasião especial merece um brilho inesquecível. Com o talento e a dedicação de Franciele Silva, sua maquiagem realça a sua beleza de forma elegante.
valorizando cada detalhe do seu rosto e da sua personalidade. Seja para casamentos, festas de aniversários, formaturas, ensaios ou eventos especiais, conte com uma maquiagem profissional de alta qualidade e com acabamento impecável. Franciele Silva Maquiagem, porque cada momento merece uma produção à altura da sua história. Agende seu horário e brilhe no seu grande dia. Transformar conhecimento em resultados exige experiência, estratégia e visão de futuro. Rafael Glavan possui uma trajetória construída no empreendedorismo, na consultoria e na gestão de grandes projetos. Já atuou ao lado de importantes instituições, empresas e multinacionais, além de realizar quase 2.000 consultorias ajudando organizações a crescerem e evoluírem. Rafael Glavan une conhecimento e prática para transformar desafios em novas oportunidades. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro com quem mais ama, sem pensar na empresa? Se essa pergunta incomodou você, talvez o problema não seja a falta de tempo, talvez seja a falta de lucro, porque empresas lucrativas dão liberdade. Liberdade para decidir, para crescer, para viver. Na Potencialize, ajudamos empresários a transformar a gestão financeira em resultados reais. Com um time de especialistas, mostramos onde o dinheiro está sendo perdido e como fazer a empresa crescer com segurança. Porque lucro não é apenas dinheiro, lucro é liberdade. Potencialize Consultoria. Chegou a hora. O que será que vem por aí? Todos nós queremos saber quais são os insights, qual é a visão estratégica de cada mentor. E eu vou começar com Guilherme Moura. Guilherme, o que você tem para falar para a Eliane? O que você enxergou aí como oportunidades? Olha, o que eu percebi assim, né, que a empresa ela foi construída, obviamente, na parte da indústria, que é o que vocês dominam. E vocês foram criando lojas que são pontos de vendas em locais que vocês tinham frequência de visita familiar, né? E aí o que a gente começa a observar, principalmente historicamente, o andar da coisa, que todo ponto de venda nada mais é um valor que tu investe em marketing para estar num lugar que tem tráfego de pessoas. Esse é o objetivo de tu colocar uma loja. O que me preocupa um pouco, e depois a gente vai falar mais sobre isso, é hoje tu tem as tuas lojas em regiões que dependem única e exclusivamente do turismo, de um segmento ou de uma região do Brasil que talvez está sendo afetada por economia. E isso te limita muito, porque tu fica à mercê de ter alguém fazendo algo para trazer pessoas para cidades e aí elas passarem na frente das tuas lojas e entrarem e comprarem. Então, se não tem demanda, tu não tem para quem vender. E aí, obviamente, que o e-commerce ele pode ser uma saída para isso. Só que ao mesmo tempo, pela forma como tu colocou, o e-commerce está sendo tratado como uma vitrine apenas. E não como uma loja que tem 1000 vezes mais pessoas passando do que as lojas de vocês atuais. Então, é uma coisa que eu acho que é um ponto importante de vocês observarem, assim. Em relação a marketing e vendas de maneira geral, né? Então, acho que esse é um ponto importante. É tu entender que tu tem, na verdade, uma indústria, 4, 5 lojas, sendo que a loja que tu tem talvez maior potencial é a loja que tu tá botando menos força, né? E aí tu tem outras lojas, que o pessoal vai falar aqui depois, que trata-se como uma coisa só. E aí a grande questão é, e depois a gente, né, vai trocar um pouco, o quanto essas lojas dão lucro? E será que vale a pena ainda ter essas lojas e ao invés de botar dinheiro nesse ponto físico de marketing, tu não levar esse braço financeiro para dentro de um local que tu tenha mais possibilidade de trazer pessoas e fazer elas passarem na frente da loja, que no caso é o digital? Então é um pouco disso assim que eu vi em relação à tua estrutura, ao pensamento da empresa, aonde que está sendo colocado força. E o que me chamou a atenção também é que falta um plano de crescimento, né? Tu fala, eu estou estagnado, a gente está andando muito tempo de lado há muitos anos. Tá, mas quando a gente pergunta qual que é o plano, não tem um plano. E aí, principalmente quando a gente olha para marketing e vendas, né, que é onde mais é a minha área, a gente precisa ter um plano mensal. Quanto que a gente quer trazer de demanda e quanto que a gente quer ter de receita nesse mês, no próximo.
Estamos conseguindo atingir essa demanda? Não estamos conseguindo. Então, ou a gente está fazendo pouca força, ou a gente fez um plano errado. Mas exige a necessidade de tu ter um plano para tu saber. Se lá em, por exemplo, Black Friday agora, outubro, né? Tu já tem que estar construindo a estratégia de crescimento para Black Friday em setembro. Né? Setembro, e aí outubro, novembro vira. Qual que é o ponto? Se tu chegar lá em novembro, que é a Black, e só botar fundo preto na vitrine e dar desconto, não vai ter resultado que tu espera. Porque tu já tem que estar comprando certo, pensando nos produtos que tu vai dar o desconto, qual é o mix que tu vai trabalhar lá do desconto, que é o que vai chamar a atenção para te aumentar ticket médio de loja, aumentar a oferta e por aí vai. Então, tem algumas coisas assim que eu entendi que talvez falta um pouquinho de planejamento e profissionalismo que dá para pensar e a gente fala depois também um pouco mais. Jace Rocha, quais são as suas considerações? Primeira coisa, a empresa que não existe negócio estagnado. Ou ele está crescendo ou ele está caindo. E talvez isso explica a margem apertada, porque anualmente os nossos custos fixos eles aumentam. Então é necessário que a gente cresça todo ano, só para conseguir manter margem. Se a gente não está crescendo em faturamento, em margem, infelizmente o nosso negócio está caindo. Então isso é um ponto bem importante. O que levou vocês a 50 anos não vai ser a mesma coisa que vai levar para os próximos 50 anos. Então tem que ter mudança. E às vezes a gente tem medo de arriscar, mas planejando, o medo fica... A gente tem medo, lógico, todo empreendedor tem medo, só que com o planejamento a gente se sente mais seguro em fazer algo mais arrojado. Falando sobre o financeiro, vocês tratam tudo como uma coisa só. É importante identificar se todas as 4 lojas, e ainda assim muito pequenininho ainda o e-commerce, aonde a gente está tendo lucro e aonde a gente não está tendo lucro. Porque se a gente vem com um negócio, daqui a pouco um desses negócios tem uma margem boa e os outros 3 negócios não estão com uma margem legal, pode estar no prejuízo, eu estou corroendo margem. Então, às vezes eu estou lá com toda uma estrutura, com pessoas e com custo elevado, ficando no prejuízo e tirando uma fatia da minha outra filial que está dando lucro. Então, isso pode também explicar o porquê que estamos com um aperto financeiro. Então, é importante separar tudo isso, entender cada loja, que cada uma tem que ser autossustentável, tem que ter margem, tem que ter lucratividade, para que a gente consiga realmente ter uma empresa sadia e voltar a ter lucro. Porque por mais que a gente pense em crescer, mas tem que crescer com lucro, tem que ter margem, porque senão a gente fica trocando figurinha e não é isso que vai levar vocês aos próximos 50 anos. Sim. Então é extremamente importante isso. Uma coisa que tu comentou e que me chamou a atenção, a minha irmã cuida do financeiro e eu cuido do resto. E eu fico esporadicamente olhando o financeiro. Está errado. O financeiro, ele tem que ter reunião de sócios todo santo mês, apresentação dos números e tomada de decisão. Isso tem que ser rotina. Então, assim, toda empresa tem que ter uma rotina. Vocês são em 3 sócios. Então, vocês 3 têm que começar uma rotina de apresentação de resultado, separando todo esse bolo, quais são as filiais que estão dando lucro, qual que está dando prejuízo, por que deu prejuízo, que ação que a gente tem que fazer e identificar. Se realmente alguns desses negócios estão com margem negativa por um período prolongado, por que nós estamos ainda com essas lojas abertas? Então, são decisões que a sociedade precisa sentar, olhar os números, fazer essa análise e tomar uma decisão. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de sociedade. A sociedade é para ser realmente um time, onde cada um tem a sua função, mas a gente senta, toma a decisão, tem a clareza, que falta muito disso, né? Assim, como a Dani perguntou, qual é a visão para 12 meses, não está claro. Então, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, né? Aquela velha máxima. Só que o caminho que está servindo não está sendo sustentável para a empresa e não vai levar vocês para os próximos 50 anos. Então, a decisão tem que ser tomada e rápido, porque os custos estão aumentando, a dificuldade vai aumentando, existem concorrências de todo lado chegando, e se a gente não correr contra o tempo, a gente fica para trás. O grande problema de empresas que estão muito tempo no mercado foi não acompanhar o ritmo do mercado.
não estar atenta aos números, não tomar a decisão rápida. Então é extremamente importante que vocês se alinhem isso. E verifiquem também a questão de margens de produtos, se foquem nos produtos com melhores margens. É ele que vai levar vocês a um caminho diferente. Rafael Glavan, quais são as suas considerações? Bom, após as contribuições do Guilherme e da Jace, eu entendo que teu gargalo não é vendas, é posicionamento. A tua empresa não... você querer crescer as vendas ou acreditar que ela tem baixas vendas não é a causa, não é o problema. É um efeito, talvez, de um posicionamento que não está claro. A Jace falou 50 anos, não acompanhou o ritmo. O que acontece? Será que é fabricar roupas ou é construir desejo pela marca? O próprio Guilherme já disse que está muito atrelado ao turismo, à terceira idade. Será que basta atrair as pessoas e fechar vendas ou você tem que aumentar o valor, a percepção da marca, visando construir os próximos 50 anos? Eu trabalhei em um grande grupo empresarial que era loja, não era fabricante, era loja, e os anos foram passando e algumas decisões acabaram levando à bancarrota porque eles conheciam muito de tecido, os donos eram estilistas, mas eles pouco conviviam com os clientes e pouco entendiam daquilo que o cliente realmente desejava. Por exemplo, quando alguém veste uma roupa da tua empresa, seja fabricada por vocês ou revendida, o que muda na vida dela? É conforto, é elegância, é autoestima? Nós passamos anos 80 e 90 discutindo tecido que não amassa, tecido que não sua, tecido que não suja, e hoje roupa é uma forma de se expressar, correto? Vai além do tecido, não que não precise ter qualidade, mas vai além. Então, será que realmente você tem que ser uma excelente confecção ou uma marca que as pessoas procurem pelo nome? Seja Eliane ou fazendo um rebranding daqui para frente? Será que você tem que se esforçar tanto na roupa, no tecido ou no que a marca significa? Então, realmente, essa questão do plano que o Guilherme, depois a Jace falaram, você precisa descobrir quem é o teu cliente, como que ele vive, o que ele sonha. Não é idade, não é renda, mas o que efetivamente ele faz quando ele entra na tua loja, ou na loja física ou na virtual. Porque se você depender apenas de regiões turísticas e não tracionar efetivamente o e-commerce, até pela idade da tua principal clientela hoje, daqui a pouco você precisa fazer uma ruptura, correto? O Guilherme falou ali que a empresa não tem plano. O que eu te sugiro? Quando você estuda a história das maiores empresas, existe uma etapa clássica. Primeiro para quem você vai vender, que é o teu público. Depois, o que você vai vender. E por último, como vai vender. A maioria das empresas surge como? Eu sou demitido, eu perco o meu negócio, o meu emprego, é um empreendedorismo de necessidade. No que eu sou bom? Aí eu começo a tentar produzir ou vender aquilo que eu sei fazer. Mas a decisão partiu de você e não daquilo que o cliente realmente deseja. Talvez lá atrás, quando a empresa começou, isso fosse importante, mas hoje, será que é mais relevante aquilo que você quer fazer, ser boa na produção, ou efetivamente aquilo que o cliente quer? Então, respondendo ali ao Guilherme, ajudando, qual que é a ideia correta, qual que seria a sequência? Primeiro, entenda o teu público, para quem você vai vender. E parece que está bem espalhado, porque é terceira idade, é jovem, é fit. Você precisa encontrar um nicho. Então, a primeira decisão é público, para quem vender. Segundo, depois, o que vender? O que você vai vender para este público? E a terceira decisão é como que você vai vender, que é o canal de vendas. Hoje, sem saber qual é o teu principal foco, se é terceira idade, se é jovem, se é fit, não adianta querer montar diretamente o canal de vendas que é online. Ele é a terceira decisão. O canal de vendas, que é como você vai vender, precisa estar adaptado ao que você vai vender, que deve responder anteriormente para quem você vai vender. A ideia do e-commerce é interessantíssima, mas tem que saber se faz sentido para o público atual. Então, a minha sugestão de plano seria: entenda teu público, conhece para quem você vai vender, depois o que você vai vender, a solução para este público e, por último, o modo de venda. Se vai ser na praia, se vai ser online, se vai ser só em cidades turísticas. Eliane, eu vou te ajudar agora. Vou te ajudar. Eu vou dar uma resumida no que cada um falou na ideia central. Porque no próximo bloco eles vão me responder o que eles fariam se eles fossem você amanhã.
com a chave da Malharia Eliane, eles vão chegar a abrir a porta da loja e eles vão vão fazer uma ação cada um deles. Mas antes de chamar o próximo bloco, quero resumir. Guilherme Moura disse que você está faltando explorar essa vitrine online, que está estagnada, mas está faltando estratégia. Basicamente, ele falou que tem que sentar na mesa entre os sócios, discutir ações e campanhas para as próximas datas importantes, estudar o teu produto, o que vai entrar nessas campanhas e aí planejar o teu marketing. Já se trouxe uma sacada. Vocês estão colocando tudo dentro do mesmo saco financeiro, todas as fontes de renda. Já se falou que tem que fazer o inverso, tem que tirar desse saco e fazer mini saquinhos, porque tem saco aí que está pesando na conta de outro. Ela falou que tem que fechar negócio que não rende. E Rafael Glavan trouxe uma reflexão meio que filosófica até, de para quem é o teu público, qual é o teu principal produto, o que dá mais margem. Então, comunicando para esse produto, para esse cliente, e falou de percepção de valor. Qual é o teu slogan hoje? O que as pessoas procuram? É conforto? É estilo? É qualidade? Não sei, reflete aí. A gente vai para o próximo bloco, porque no próximo bloco é o grande finale. Cada um vai se colocar no lugar da Eliane e ela vai dizer pra gente qual é a grande decisão. Segura aí. Sua empresa vende bem em um mês e no outro você não sabe de onde vai vir o dinheiro? Isso não é falta de esforço, é falta de plano de crescimento. A RG Pulse é a assessoria de marketing e vendas que monta esse plano com você e executa junto, lado a lado. Já são mais de 250 empresas impulsionadas no Brasil, Estados Unidos e Europa. RG Pulse, sua empresa com receita e crescimento previsível. Estamos chegando ao grande finale. Agora, eu quero saber de cada um de vocês o que vocês fariam se amanhã vocês chegassem para trabalhar. O nome de vocês é Eliane. Já, se você está com a chave da loja, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer? Separar todas essas lojas e entender se tem alguma loja, alguma unidade que está corroendo margem. Então, a primeira coisa que eu faria era isso, para conseguir entender, né, qual é o tamanho do meu custo fixo hoje, calcular meu ponto de equilíbrio, por exemplo, saber qual é o mínimo que eu tenho que faturar só para pagar as contas e já pensar qual seria o faturamento ideal se eu manter as mesmas margens para que eu tenha que alcançar para conseguir ter uma rentabilidade melhor para o meu negócio. Então, essa seria a minha primeira ação. Guilherme, você e Eliane agora. A primeira coisa que eu faria é olhar para como é que eu gero caixa rápido para minha empresa. Acho que essa é a primeira coisa que no teu lugar que eu faria. E aí, como tu tem uma empresa de 50 anos, tu deve ter uma base de clientes muito extensa que já passou por lá e que provavelmente não está sendo trabalhada. Então eu olharia para isso e como é que eu tiro o dinheiro, porque esse dinheiro é mais limpo do que tu colocar dinheiro para trazer pessoas. Então antes de pensar, vou mudar minha fachada, vou abrir a loja, vou botar força no e-commerce, como que eu gero dinheiro dentro da minha base? Eu faria isso. Com esse dinheiro, eu pararia e falaria, tá, legal, agora eu tenho esse dinheiro, o que eu vou organizar? Separaria as lojas e pensaria qual a estratégia que eu vou usar para cada uma das lojas, porque são comportamentos diferentes, para trazer demanda para dentro da loja. E aí quando eu digo para dentro, não é nem fisicamente, às vezes é o WhatsApp mesmo. Né? Então, eu tenho uma estratégia para Gravatal, uma estratégia para Imbituba, e eu tenho uma estratégia para o e-commerce. E aí eu entender que o e-commerce é uma loja. Né? Então, se o e-commerce é uma loja, eu tenho que ter alguém olhando, alguém atualizando, alguém botando foto, alguém cuidando quem entra lá no e-commerce, porque talvez ali seja o caminho hoje de tu perder o que talvez seria a maior restrição, e eu como Eliane enxergando limitação geográfica.
O e-commerce é o único lugar hoje que tu consegue vender para qualquer lugar do Brasil. Né? E aí talvez não é um e-commerce propriamente dito passando o cartão lá, mas é o fato da pessoa ir lá, escolher o produto, chamar vocês no WhatsApp e fazer o envio para qualquer lugar. Então eu faria esses movimentos se eu fosse a Eliane hoje. Rafael, seu nome é Eliane agora. Bom, a minha mente funciona como causa e efeito. Você não pode trabalhar no efeito sem antes entender a causa. Então a primeira ação que eu faria não seria uma pesquisa de mercado, porque tradicionalmente pesquisa de mercado é ouvir o cliente, isso é bacana, eu faria uma análise ambiental. O que é uma análise ambiental? Estudaria concorrente, perfil de cliente, fornecedor, tendência de consumo, tecnologia, faria um amplo estudo de mercado para que pudesse entender para onde o mercado vai nos próximos anos. Vocês são uma empresa com 50 anos, no momento de ruptura. Agora, primeiro entende para onde o mercado está indo. Em um segundo momento, quase que em paralelo, como que a empresa está. Produto, preço, praça e promoção. Porque você vai ter que ajeitar a tua praça, que pode ser o e-commerce ou não para onde você quer ir, para onde o mercado está indo. Você deve saber tomar a decisão se vai produzir ou terceirizar com base naquilo que o cliente deseja. Então eu faria isso. Primeiro, uma ampla análise ambiental, cliente, concorrente, fornecedor, tecnologia, legislação, o impacto que a China vai trazer no negócio. E aí depois, com essas decisões para onde o mercado vai, verifica onde tua empresa está para ajustar o leme. E aí, Eliane? São muitas decisões a ser tomadas, né? Mas agora é uma só. Agora nós queremos saber, baseado em todas essas perspectivas, uma grande decisão. Eliane, qual é a sua decisão? Bom, a minha decisão, depois dessa explanação toda aí, é chegar na empresa e fazer uma reunião com os sócios, né? Seria botar as cartas na mesa e sentar para ver onde que tá as coisas, onde que estão as bolas pretas e as brancas, né? Tem que botar para conversa. Eu acho que seria essa a minha decisão. Vai ser, a decisão é sentar para ver qual a decisão. Isso mesmo. Entendi. Que não deixa de ser uma grande decisão. Porque enquanto fica só nadando, sobrevivendo na operação, não senta para tomar uma grande decisão. Muito bem, se você também é empresário e quer participar do Zona de Decisão, basta você escanear esse QR Code que está aparecendo na sua tela, entre em contato, faça a sua pré-inscrição e quem sabe você também é selecionado para estar aqui conosco. Eu quero agradecer a Franciele Silva, que cuida do nosso cabelo e make, a loja Dona Rê, que cuida dos nossos figurinos, a Dani Delícia, que deixou um cafezinho maravilhoso aqui pra gente nos bastidores também. Quero agradecer a Spool Digital e quero convidar você a Ramon Nazário Fotografia e quero convidar você para acompanhar todo domingo às 19h30 um novo episódio lá no YouTube da UniTV SC e no canal 4.1. Se você quer ficar por dentro de bastidores, episódios e cortes, também acompanhe lá no Instagram, @UniTVSC e @zonadedecisão.oficial. Tchau e até a próxima!